Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Vamos dar continuidade aí ao que nós estávamos vendo, tá? Não sei se vocês têm acesso ao calendário de vocês aí, mas acho que nós temos mais essa semana e mais acho que 2 dias da semana que vem só de aula, não é isso? Estão sabendo, não? Eu aqui no momento não tenho acesso ao calendário, professor. Não? Não tenho acesso. Ah, tá. Não, então, só para vocês estarem cientes aí, aí, até semana que vem eu converso com vocês, como é que vai ser aí, que vai ter que fazer depois rematrícula, uns negócios assim, mas eu acho que a empresa vai também estar orientando vocês, tá? Tudo bem. Outra coisa, ontem eu mandei um link para vocês responderem, não sei se vocês viram lá um questionário. Sim, professor. Eu vi lá. Então, quem puder ou tiver um tempinho aí, são acho que 10 questão, 12 questão, só objetiva. É para vocês falarem como é que está sendo o atendimento de vocês em relação a essas aulas à distância e se vocês têm acesso fácil à internet, tem computador, essas coisas assim. Então, peço aí para vocês que estão participando aí hoje, acessarem lá e fazer a contribuição de vocês. Porque a gente tem que... Eles vão fazer algumas avaliações para a gente estar, no caso, para melhorar as coisas, tá? Davi, tá escutando? Tô, professor. Tá? Sim. Não esqueça de mandar aquele negócio lá que você está devendo, por favor. Hoje eu já mando para você. Tá, joia, então. Beleza. Eu tenho mais uma ou duas coisas que a gente tem que acertar com vocês até semana que vem para nós fazer esse fechamento. Mas pode ficar tranquilo, beleza? Beleza, professor. Então tá, gente, ó. Vamos começar aqui com essa válvula moduladora, no caso de estacionamento ou de emergência, que o pessoal fala aqui. Isso aí, cada veículo, ou cada A1, no caso, tem uma posição, tá? Nesse caso aqui, o freio de estacionamento, se for um caminhão, se for um ônibus, ou mesmo a gente tem a do cavalo. Se por acaso a gente tiver uma carreta engatada, ela vai ter um freio à parte, daí é outra alavanca, no caso, que a gente utiliza, tá? E a gente também pode usar ela como emergência também, dependendo da situação. Tá? A gente tem que ver dessa forma. Aqui, interessante de vocês saberem aqui é o seguinte, toda vez que eu tiver aqui, por exemplo, o sistema desaplicado, tá? Quando ele estiver desaplicado, ele, na verdade, vai estar com o sistema travado, tá? É como se eu estivesse, por exemplo, sem ar no sistema, e aí o que vai acontecer? Ele, no caso, não aciona, por exemplo, o meu sistema de freio. Lembra que eu falei para vocês que o sistema de funcionamento de freio de estacionamento do caminhão é inverso do que a gente pensa. Então, na hora que a gente carrega ele, eu recolho a mola e a mola libera, no caso, o sistema de frenagem, tá? E a partir do momento que ele está descarregado ou sem ar, no caso, no sistema, ele vai estar, no caso, travado ou acionando o conjunto, tá? Então, a gente tem algumas referências em relação a isso daí que é um pouquinho inverso da que a gente estava pensando. Aqui, gente, ó, para os caminhões novos, essa alavanca ela não tem só uma posição o in-out, ou aberto e fechado. Ela tem posições intermediárias que, no caso, auxilia, no caso, a frenagem também da carreta, quando a gente tem carreta, tá? Então, eu quero, por exemplo, funcionar, em vez de eu pisar no pedal de freio, eu venho e aciono a alavanca, ela vai, no caso, estar acionando o conjunto, tá? O que a gente tem aqui na válvula? Vocês vão ver que ela é
também ela pode ser, no caso, reparada. E a gente tem aqui uma alavanca que ela trabalha acionando os êmbolos aqui, ó. Então, o êmbolo, na hora que ela, no caso, fechar aqui, ó, num lado ela vai ter passagem, no caso que a gente gosta de estar vendo aqui, tá? E do outro ela vai estar, no caso, bloqueando. Então, aí a gente tem aqui o formato, como é que ela está dentro. Mesma coisa, gente, é que aqui não está legível igual ao outro, mas os reparos que são trocados aqui, geralmente são anéis, no caso de O-ring, em alguns casos, alguns êmbolos, e essas molas, se elas estiverem cansadas ou quebradas, alguma coisa assim, a gente tem que acabar fazendo esse movimento, tá? E a alavanca dela, como é uma alavanca que eu seleciono o posicionamento, ela vai ter um retém, na verdade. Você tem que puxar ela para cima para poder liberar. Então, vocês vão ver que ela tem um acionador aqui, também, no caso, com mola, né? Que permite, por exemplo, você modificar essa posição, tá? Outra coisa, mesma coisa que a gente falou da outra válvula, na válvula pedal. Conveniente desse cara aqui é que vocês, na verdade, tenham uma bancada de teste, porque senão, o que pode acontecer? O camarada faz, no caso, o reparo, ele vai ter que colocar no caminhão e ver, no caso, como é que é o funcionamento. Aí você vai ter que fazer um teste de rua, tá? A ver se está funcionando, se vai estar vazando, não vai estar vazando. E às vezes isso perde tempo, tá? Então, quando a gente tem a bancada de teste, fica mais fácil. Ah, professor, mas a bancada de teste é caro? Depende. Se você tem uma oficina ou trabalha em algum lugar que o pessoal usa ou faz muito sistema de freio, é conveniente ter, tá? Tem aí alguns fabricantes que fazem isso aí, tem a Vabico faz, a Knorr faz, a Plana, tá? A Plana, na verdade, ela tem uma maleta, facilita mais ainda. Por exemplo, isso daí de estar trabalhando. Porque daí eu, no caso, conecto essa maleta num compressor de ar, por exemplo, desses que a gente tem dentro da oficina, e ali eu regulo a pressão e, no caso, faço os testes que eu tenho que fazer, no caso, na bancada, por exemplo, com essas válvulas. Daí facilita um pouco aqui em relação a isso daí. Uma coisa que a gente tem que ver aqui é a mesma coisa. Carcaça também tem que tomar cuidado, que a carcaça é extremamente o quê? Material de liga. Se ela tiver danificada a carcaça, não adianta a gente querer mexer na parte interna, que vai ser perca de tempo, tá? Então, se ela tiver em boas condições, aí eu faço reparo. Caso contrário, descarte no caso da válvula, tá? Realmente, o que estraga, por exemplo, esse cara aqui é atrito, tá? Em algumas situações, e contaminação, no caso do meu sistema. Se eu não tiver um sistema bom de filtragem, no caso, na hora que eu estou pressurizando o sistema, ele vai acabar contaminando, no caso, aquele ar que está lá fixado ou dentro do sistema de reservatório, e ele vai percorrer esse circuito. Na hora que ele percorrer o circuito, ele vai estar andando aí a sujeira, a areia, o que for no sistema aí, e acabar danificando, por exemplo, as válvulas, tá? E, do modo geral, não é uma válvula só que vai estragar. Com o tempo vai aparecendo diversas dessas aí que vão tendo problema, e a gente, com certeza, vai, no caso, aparecer mais defeito, no caso, no sistema, que não seja só, no caso, a válvula que a gente está mexendo naquele momento, tá? Nós temos aqui outro modelo de válvula. Lembra que a gente falou que tinha uma válvula que ela, na verdade, protegia o sistema? Ou ela fazia distribuição, no caso do sistema aqui, a parte de ar. Então, a gente tem aqui o que? Uma válvula de 4 vias. Esse aqui é um modelo que a gente está vendo aqui, mas existem modelos que são diferentes desse daqui, tá? Aí depende, no caso, qual que é o fabricante, a configuração que ele vai ter, no caso, para a gente ter essa questão aqui, por exemplo, do sistema.
Se a gente pegar aqui, ó, aqui ele vai estar, no caso, mostrando cada um deles para nós, né? Aqui, ó, o que a gente tem aqui? Então, eu tenho a entrada, no caso dele aqui, que é a parte central, tá? Poderia ser a lateral aqui. Na verdade, ele mostra por cima aqui, mas na nossa válvula, às vezes ela não está, no caso, por cima disso daqui. Ela está na lateral dela, que ela tem a ramificação ou a parte de passagem de ar por dentro, tá? Então, a gente tem ali o que é a alimentação. A primeira saída é 2.1, que vai para o sistema de freio traseiro, ou sistema, no caso, primário, né? Vocês sabem por que chama de primário, gente? Já ouviu falar ou tem a curiosidade de por que chama de primário? Não sei dizer, professor. O Diego já ouviu falar por causa disso aí já, ou Diego não? Não, professor. Não ouviu? Então, ó, a gente está comentando ali que existe o circuito dianteiro, que é o secundário, e o primário seria o traseiro. É a ordem que a gente tem de frenagem. Então, quem determina, no caso, essa ordem de frenagem, na verdade, lá é a entrada lá na válvula pedal. E a válvula pedal vai estar, no caso, pegando e mandando para esse cara aqui, depois esse cara que vai fazer a distribuição, tá? E aí a gente tem lá que primeiro ele começa a efetuar o freio traseiro, depois que você aplicou até um determinado ponto, no caso, o teu pedal, ou a válvula pedal, lá o pedal que você está acionando, aí ele começa a acionar, no caso, o sistema de freio, no caso secundário aqui, que seria o dianteiro, tá? O que aumenta ou diminui, no caso, a eficiência de frenagem? Na verdade, lembra que nós falamos logo no início, que a gente pegou, eu falei lá dos conjuntos lá no sistema, é o tamanho, no caso, que a gente tem, no caso da nossa lona de fricção, ou a parte que a gente tem lá, que é a lona nossa. Então, se eu deixo ela mais larga, ou mais largo o tambor, alguma coisa assim, vocês vão ver que aumenta a eficiência de frenagem, tá? A maioria das vezes a gente vai ver, por exemplo, que o freio traseiro, gente, no caso que a gente trabalha com carga, para não ter a inércia ou o deslocamento de carga em cima, no caso do caminhão, eles vão frear mais a traseira, ou vai equalizar o máximo possível para poder não dar essa diferença, por exemplo, de peso, na verdade, a deslocamento de massa. Se a gente falasse isso, por exemplo, para um carro ou uma caminhonete pequena, vocês iam ver que, por exemplo, ele teria lá aquela válvula corretora de frenagem que a gente comentou. Então, quando você coloca a carga ou ela é sensível à pressão, que a função, na verdade, seria quando você frenasse aquela carga que está toda lá atrás, ela não se deslocasse e moesse lá a cabeça do condutor. O caminhão, por exemplo, se a gente pegasse sei lá, uma carreta, o adequado é a gente fixar muito bem o que? A carga, que ela não tenha deslocamento, porque na hora que você fizer uma frenagem brusca ou de emergência, a tendência daqueles caras lá é jogar tudo para frente, tá? E aí, se tiver, por exemplo, trabalhando lá, sei lá, com lâmina ou, sei lá, madeira solta, alguma coisa, ela atravessa a cabine com a maior facilidade. A gente fala que ela faz guilhotina, né? E aí, dependendo da situação, o motorista vai para o espaço, tá? Porque dependendo da velocidade que você tá e o deslocamento dessa massa, ela amassa ou corta essa cabine aí, que nem cortar com uma faca, tá? Aí nós temos aqui estacionamento, que é 2.3, tá? Saindo com outra coloração, e acessórios lá 2.4. Então, aquela regra que nós estamos inicial lá da codificação de cores, continua, tá? E aí a gente tem aqui os valores de calibração. Então, aí tem na saída 2, 1, 2, 2, 2, 4, 6.9 bar. A saída 2, 3, por que ela tem, no caso, uma pressão maior? Lembra que eu falei para vocês que ela tem que encolher lá, no caso,
um sistema, no caso de frenagem, lá o freio de estacionamento dela tem uma mola que é, no caso, muito... a resistência dela é muito alta, em torno de 500 a 1.000 quilos que a gente viu lá. Então, ela trabalha com a pressão mais alta um pouquinho para poder, no caso, vencer essa ação da moto. Tá? Por isso que a gente tem essa diferença somente nesse pórtico. Aí você vai falar assim, mas professor, como é que eu faço essa calibração? Vocês estão vendo que na válvula aqui, ó, ela tem umas manchas em amarelo em cada uma das tampas aqui, e aqui no desenho, vocês estão vendo que ela tem, no caso, o quê? Um sistema que é um parafuso de calibragem. Então, o que que eu posso fazer? Calibrar isso para reter ou, no caso, conceder aqui a regulagem para fazer abertura, no caso dos sistemas, com as pressões adequadas no sistema. Ah, professor, mas e se cair a pressão na linha? O que que vai acontecer? Ela não vai acionar e vai, no caso, manter 3, no caso, locais funcionando. Tá? Se eu perder, por exemplo, estacionamento e acessório, continua com a linha 2.1 e 2.2 funcionando. Isso quer dizer que eu continuo com freio em todas as rodas ainda do caminhão. Agora, vamos supor que se eu tenho um problema no freio, no primário, lá, traseiro, eu permaneço com o freio, no caso, na dianteira. Logicamente, gente, para segurar uma massa, ou quando a gente, no caso, tem deslocamento disso, uma descida, alguma coisa assim, se eu tiver só duas, na verdade, duas rodas funcionando, para parar o veículo vai demorar muito mais tempo, vai aquecer muito mais o sistema. Então, a gente acaba tendo alguns inconvenientes em relação a isso daí, tá? Então, tem que tomar cuidado aí que se tiver algum problema de falha no sistema, eu vou ter que detectar. Pode ser um vazamento? Pode, tá? Mas uma forma fácil de vocês colocarem e acharem isso é chegar nos pórticos lá, por exemplo, traseiro, do freio de estacionamento ou o pórtico do freio de serviço e colocar lá, ver se quando, no caso, pressurizou parado lá, se está chegando a pressão de acionamento. Então, o manômetro que eu vou estar usando vai dar, se tem que trabalhar com 6,9 lá, ou em torno de 6 quilos lá, vocês vão ver que vai estar chegando essa pressão lá para poder, no caso, acionar. Ah, professor, né, pus lá o manômetro na linha de pressão e não chega, ou ele está dando perca, chega metade. Então, a gente tem que ver, procurar onde está esse vazamento, no caso do sistema. Quando a gente fala de sistema pneumático, o sistema pneumático, ele gera o quê? Ruído, né? Não tem como eu chegar lá e olhar para vocês assim, gente, eu vou medir aqui com um multímetro, com um equipamento desses diferenciado aí para ver onde está vazando. Não tem como. Então, eu vou usar, no caso, do meu sentido, tá? Posso usar o tato, eu posso usar, por exemplo, a audição, que vou procurar em volta lá o que está, no caso, acarretando ou de ter esse vazamento nessa linha. E aí eu vou ter que tirar, no caso, se eu achei, no caso, onde que está, se é uma válvula, se é uma câmara, se é, no caso, uma tubulação, no caso, danificada, que ela dobrou, alguma coisa assim, fazer a substituição, tá? Ou se for válvula, no caso, fazer um reparo, alguma coisa assim, trocando as partes internas, o reparo interno, alguma coisa assim. Tá ok? Aqui, gente, ó, é outra representação lá, ele mostrou de uma forma que ele está mostrando como se fosse sequencial, tá? A nossa válvula de 4 vias. Aqui ela está mostrando que é uma Knorr, tá? O que está acontecendo aqui para a gente ver? Então, eu tenho aqui, se a gente prestar atenção aqui, tá? Que é a alimentação. Início da pressurização da válvula pela entrada 1. Então, começo a alimentar o circuito. Tá? O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele começa a erguer as válvulas, igual vocês estão vendo aqui, para ela, no caso, chegar à pressão e fazer acionamento e ir lá, no caso, para o conjunto onde ela tem que ir. Tá ok? Aí eu tenho aqui a abertura das saídas das válvulas 2.1, 2.2, 2.3 em condições normais. Tá? Isso quer dizer que eu não tenho nenhum vazamento, nenhuma fuga, nem nada.
Vamos supor que a abertura das saídas 2.1, 2.3, 2.4 com falha no circuito 2.2. O que aconteceu lá? Vocês podem ver que aqui ele levantou todos o processo e nesse caso aqui ele não conseguiu levantar. Por quê? Ó, aí ele explica ali embaixo que ocorrendo vazamento de ar maior do que a capacidade de alimentação do compressor, a mola do circuito defeituoso atua sobre o diafragma, fechando o assento da válvula desse circuito. Nos circuitos intactos, então, a pressão de segurança, que é igual à pressão de abertura do circuito defeituoso, o ar em excesso produzido pelo compressor escapa para a atmosfera pelo vazamento. Então, essa é uma via de regra como é que funciona, por exemplo, uma válvula 4 vias. Seja ela Knorr aqui, ou seja ela, no caso, uma de outra marca qualquer, a Vabico, depois a gente tem outras marcas aí no mercado também que fazem isso, tá? Então, essa Knorr e a Vabico são as que a gente tem mais, no caso, utilizada nos fabricantes. Então, eles são sistemistas, que a gente chama. Depois tem aqueles caras que fazem, por exemplo, para reposição. Ele pega, muda a carcaça, mas a função da válvula é a mesma, tá? Eles mudam a carcaça, ou algumas configurações, desenho, ou a arquitetura interna, alguma coisa assim, para falar que não é uma cópia. E daí o pessoal vai falar que é uma espionagem industrial, alguma coisa assim. Então, nesse aspecto, eles fazem essas modificações para evitar esse problema. Tá ok? Aqui vocês entenderam, dá para, no caso, sacar ali como é que acontece, por exemplo, nas condições que eu tenho, no caso, um vazamento. Então, a pressão da mola é maior que o vazamento, ele não consegue, por exemplo, acionar aquele sistema. Então, não vai conseguir alimentar aquele circuito 2.2 que ele está saindo ali. No nosso caso, o circuito 2.2 seria o quê? Olha lá, ó, freio dianteiro, tá? Se a gente pegasse aqui. Então, o freio dianteiro, no caso dessa válvula aqui, não estaria funcionando. Entendido isso aí, gente? Entendido, professor. Tranquilo? Tranquilo. E aí, aquilo que eu falei para vocês vão correr atrás, vão ver onde está o vazamento. Pode ser, por exemplo, uma mangueira, pode ser numa conexão, pode ser na válvula, pode ser na própria cuíca lá que está com vazamento, por exemplo, tá? Uma válvula de descarga rápida que ela ficou aberta, ou rasgou lá a parte interna, alguma coisa assim. Então, são coisas assim do dia a dia que o cara que vai estar mexendo com o sistema de freio vai estar verificando. Porque o freio, gente, não é só você trocar lona e pastilha e achar que fez freio. Porque o freio é desde o acionamento que a gente sai lá, a produção que sai lá, no caso do meu compressor, o acionamento que é feito pela válvula pedal, até as rodas onde vai ocorrer a frenagem. E ainda, no caso, a gente falou para vocês, pega o freio, a gente vai ter que verificar todas as partes que envolvem, por exemplo, as partes que são móveis. Então, tem parte móvel lá, se tiver desgaste, alguma coisa, eu posso comprometer, no caso, esse funcionamento. Então, por isso que eu tenho que fazer uma visão macro das coisas, depois ir fazendo uma análise micro e vindo trazendo cada um dos componentes. Então, é como se eu fizesse, por exemplo, o cara chega na tua oficina e reclama que está com um vazamento ou o freio não está segurando direito. Beleza. Aí você vai lá acionar, você vê que não está dando um curso muito grande e que não está acionando, por exemplo, o freio dianteiro. Aí você vai falar assim, opa, agora já tem um parâmetro. Então eu posso, no caso, verificar, sei lá, desde a válvula, no caso pedal, essa válvula 4 via e depois o circuito que está, no caso, envolvido. Ah, é o freio dianteiro? Beleza, então eu vou lá no freio dianteiro e vou verificar lá tudo lá no freio dianteiro até ele chegar nessa válvula 4 via, que é a válvula de distribuição. Tranquilo? É um processo básico, no caso, na hora que você vai ter que fazer a manutenção do sistema. Porque, às vezes, vocês vão nas oficinas aí, a maioria do pessoal está falando assim, é que cada um hoje está trabalhando muito específico. Tem muita oficina que só faz freio, muita oficina que só faz, sei lá, a parte de mola, que é os moleiros. Depois tem os caras que mexem muito com a parte de transmissão.
Depois tem o pessoal que mexe bastante com o motor, aí depende, no caso, a oficina que vocês estão trabalhando, tá? Acredito eu lá que lá na Retimac, lá, o Diego que está trabalhando lá, quem mais? O Davi está em qual setor, Davi? Tá na oficina ou tá lá na outra do fundo? Tô na montagem, professor. Mas lá no Retífica? Isso, Ah, tá. É montagem de motores dele. isso. Cabeçote, essas coisas, né? Aham. É que quem trabalha no pátio, por exemplo, se a gente pegar lá, igual, o Diego está trabalhando na concessionária, né, Diego? Isso. Você Na tá Volks lá, professor. Hã? Na Volks lá, professor. Tá, mas você tá na manutenção geral. Geral, aham. Eu pedi meio de tudo. Hã? Eu pedi pra fazer meio de tudo, professor. Os mecânicos, na verdade, os mecânicos de pátio, eles fazem meio de tudo, né? Alguns. Não, ali é bem separado, professor. Tipo Ah, assim, o pessoal que mexe com caixa, diferencial. Aí o pessoal que mexe mais com motor, o pessoal que mexe com molejo, freio. Freio que é mais geralzão. sei. Mas daí tem os eletricistas, é bem separadinho. Freio, suspensão e aí algumas coisas que nem embreagem, faz essas partes, no caso, é a parte de baixo do caminhão, né? Aham. E aí depois o cara que vai ter que fazer um câmbio, fazer um motor, um diferencial, aí os caras separados. Daí tem os caras que manjam mais. Na verdade é o pessoal que já passou pelo processo, acho que de treinamento pela fábrica, né? Sim, aham. Geralmente os mais antigos também. Ah, tá. É que a maioria desse pessoal que é mais antigo, para quem trabalha em concessão igual vocês estão trabalhando, isso não vai ser acho que, muito diferente para as outras aí. O pessoal tem que fazer a trilha do conhecimento, que a gente chama. A trilha do conhecimento é conhecer o caminhão. O pessoal que está aí na DAF, o Gabriel, o Luiz, aí vocês vão ver que lá na DAF também o pessoal tem que vir fazer os cursos ali com o Giovanni, ali no Senai. E é a trilha, no caso, do conhecimento, para ver a parte é o mecânico júnior, depois tem o pleno e o sênior, eu acho que é um negócio assim, tá? E aí cada um vai fazer uma coisa. A princípio, a DAF ela vem fazendo isso, ou as concessionárias vêm fazendo para o cara conhecer tudo, para que ele, no caso, acaba tendo um conhecimento geral e ele se adapta melhor em algumas situações, ou ele desenvolve melhor, né? Porque é aquilo, se vocês pegar um diferencial, um câmbio, o próprio motor, o custo, por exemplo, para fazer isso é mais caro, né? Sim, Né, Diego? exatamente, professor. Porque daí se der um BO ou algum erro lá, que, por exemplo, na montagem, alguma coisa, a consequência é desastrosa. Agora, se for alguma coisa que, por exemplo, o cara verifica na hora que ele vai fazer o teste lá, ele verifica que o cara fez alguma coisa errada no sistema de freio, que o freio não ficou bom, ou ficou com barulho na suspensão lá ainda e o cara tem que ver, tá? Ou na hora de acionar a embreagem não deu embreagem total. Então são coisas assim, o custo é menor, né? Então, um diferencial, se o cara errar na hora da montagem, ele pode moer um diferencial. Um casal de diferencial, vocês vão ver que é uma paulada, tá? É a mesma coisa se eu pegar uma caixa de câmbio, montar alguma coisa errada lá e querer mandar. A hora que eu mandar, vai sair pedaço para todo lado, tá? Dependendo da situação. E motor não é muito diferente. Motor também, se você montar, às vezes, errado, ele pode até funcionar, mas aí depois a consequência vai ser desastrosa, tá? Em relação ao que a gente vê, por exemplo, em outros setores. Elétrica, igual o Diego falou ali, também é um negócio hoje que os caras que entendem mais de eletricidade são serviços, dependendo da situação, é serviço rápido, né? O cara tem que desenrolar, mas tem situações também que quando tem lá alguma coisa que é cabulosa lá, o cara fica 2, 3 dias para achar um defeito, né? Porque a elétrica, o cara vai ter que acabar testando tudo, conhecer o circuito elétrico, esse negócio todo. E se der algum BO também, você pode meter fogo no caminhão, só isso, ou queimar todo, no caso, módulo, alguma coisa assim, o custo também sai caro. Diego, sabe me dizer quantos eletricistas vocês têm lá, Diego? Não. Se eu não me engano, acho que é 4, professor. 4? E não É. dão conta.
Não, às vezes não. É que é serviço rápido esse, né? Às vezes o cara vai lá porque tá com um probleminha na iluminação, um probleminha de lâmpada queimando, alguma coisa assim. Esses são serviços tranquilos. Agora, o problema é quando começa a dar problema no sistema de gerenciamento de caixa, gerenciamento de motor, as partes eletrônicas, aí o negócio começa a pegar, né? E tipo assim, que nem os mecânicos, professor, tem até uns que conhecem de elétrica, mas os caras não fazem o serviço. Ah, tá. Eles têm que chamar o eletricista. Uhum. Mas isso aí é uma critério de formação de cada concessão, tá? A Scania hoje, só para vocês terem ideia, só fazendo um exemplo, a Scania, eles falam que o mecânico hoje ele tem que ser mecatrônico. Vocês já ouviram falar nisso? Tá? Uhum. O mecatrônico Sim, é aquele professor. cara, é o cara que vai entender da parte mecânica, a parte elétrica, porque na hora que chegar o caminhão, se o cara trabalha por comissionado, se ele toda vez que ele ficar passando o serviço, o custo dele ele não vai conseguir rentabilidade. Então ele acaba, no caso, perdendo dinheiro, né? Então, quando a gente fala que você já entende razoavelmente de muita coisa, daí você vai fazendo as coisas que são mais simples. Esse negócio vai ter que trocar uma lâmpada, achar um curto-circuito na carroceria, alguma coisa aí. O cara, quando ele entende um pouco de eletricidade, isso é fácil de conseguir, porque daí você vai isolando sistema por sistema, facilita. É a mesma coisa. Sistema pneumático aqui, vocês vão ver que eu posso isolar, por exemplo, o circuito que vai acionar o circuito primário, o circuito secundário, a parte de acessório e a parte, por exemplo, de freio de estacionamento. Então, eu fazendo esse isolamento, eu sei aonde que vai estar o vazamento. E aí, facilita a gente usar. E aquilo que eu falei para vocês, usar o sentido teu. É tato, no caso, ou audição, que você vai ver, porque no sistema pneumático ele dá muito, no caso, ruído na hora que está vazando. Né? Então, por aí. Aqui, gente, a válvula relé, esse aqui é até engraçado. Essa válvula, por que é uma válvula relé? O que vocês acham aí? Como é que... Vocês já viram falar alguma coisa de parte elétrica ou não? Já, professor. Qual que é a função do relé num circuito elétrico? O relé, ele é como se fosse uma... Eu não lembro direito, professor, mas é como se fosse uma trava, assim, para evitar passagem de corrente, não é? Ele desarma? Não, vamos fazer o contrário, o Gabriel. O Rosa entende alguma coisa, Rosa? Você, Diego, já ouviu falar alguma coisa disso, não? Relé? Pô, mais ou menos, professor. Ele é Tá. como se fosse um interruptor, né? Isso. Então vamos lá. Só que assim, ele é um interruptor que ele permite a passagem, ou ele é alimentado com uma baixa corrente para alimentar uma alta corrente, ou uma baixa tensão para alimentar uma alta tensão. Então o que acontece? Nesse caso aqui da válvula relé, eu vou receber um sinal. Quando eu falo de receber um sinal, o que é? Ele vai receber um soprinho lá de ar. Tá? E esse soprinho de ar vai liberar a passagem de ar principal para o sistema que você está querendo alimentar. Então, esse cara é bem isso que você falou. Esse interruptor, eu vou estar acionando esse cara no circuito. Só que para me acionar esse cara no circuito, eu dependo, no caso, de um sinal pneumático. No caso da válvula relé pneumática. Agora, se eu fosse no sistema elétrico, eu dependeria de uma corrente elétrica para alimentar, no caso, uma bobina, e essa bobina, no caso, liberar a tensão ou a linha de alimentação, a linha de trabalho que a gente chama. Tá? Então, por isso que eles são chamados de relé, porque ambos trabalham com a tensão ou um acionamento com baixa intensidade para, no caso, alimentar um circuito de alta intensidade. Tá ok isso aí para vocês? Tá ok, professor. Porque eu falo assim, quando eu falo que vou dar um sinal ou pilotar um sinal, não é a mesma pressão que eu vou dar, no caso, para alimentar o freio de serviço, por exemplo. Então, eu vou dar lá, por exemplo, um sinalzinho que libera na casa-câmara e dá a passagem de ar inteira. Porque na hora que ele aliviar a pressão, o que acontece? Vem a pressão maior e vai alimentar o circuito, que é a função dessa válvula relé. Isso aqui existe manutenção? Existe, gente.
É bem tranquilo, é a mesma coisa. Só que aqui é o seguinte, aqui não está falando, mas a válvula relé, na verdade, ó, ela está mostrando aqui a aplicação dela depois, ela também tem, no caso, o quanto que ele vai ser pilotado, qual que vai ser o sinal para ele armar, tá? E quanto que ele vai passar, no caso de ar, no caso daquele circuito. Tá ok? Então, eu também teria que fazer a regulagem ou acertar essa armação, no caso da válvula. Ou ver se ela está dentro já, ou ela já vem especificada pelo fabricante, se ela está trabalhando dentro do que é o proposto pelo circuito, no caso, pneumático. Tá? Se ela não tiver, às vezes a gente tem que desmontar, verificar se, por exemplo, o diafragma, o êmbolo não está travando, ou existe algum vazamento interno, alguma coisa assim. Aí a gente tem que fazer essa averiguação ou substituir ou trocar reparo na parte interna. Mesma coisa que eu falei para vocês. Carcaça também tem que estar verificando toda ela, tá? Se ela estiver desgastada, também vou ter problema, gente. Ó, aqui a gente tem ela aplicada e aqui ela tem ela desaplicada. A desaplicação dela. O que mudou aqui? Vocês estão vendo aqui que nessa daqui ela está empurrando totalmente a aplicação para baixo aqui, o êmbolo e a parte de vedação. E aqui, o que aconteceu? Ela liberou, ó, travou a passagem de ar. Travou a passagem de ar porque não tem o sinal pilotado aqui, não aciona esse cara, não dá passagem. Se eu pegar nesse cara aqui, o que ele fez? Ele veio, acionou, passou por dentro aqui, veio aqui, ó, saiu. Tá? Então, ele está liberando a passagem. E equilíbrio, o que é equilíbrio? Quando eu estou com a vazão aqui normal, ou a gente faz, vou falar para vocês, mantive o pé acionado, sistema de freio, numa posição, não alterei. O que aconteceu? Ele mantém alimentando. Tá? Isso aqui é equilíbrio, que é como se eu tivesse aqui, ó, ele está mostrando a flecha dos dois lados aqui, a flecha dos dois lados, é como se eu tivesse, por exemplo, não tivesse uma diferença de potencial. Quando eu não tenho a diferença de potencial, quer dizer que as forças aplicadas são iguais dos dois lados. Então, eu não vou ter essa variação, então eu paro naquela posição, mantenho a frenagem. Agora, qualquer desequilíbrio que eu tenha, que eu aplique ou desaplique, no caso, o pedal a mais ou a menos, ele vai, no caso, mudar essa configuração, ou ele corta, no caso, a passagem, ou ele libera totalmente, no caso, a passagem ou a pressão total para poder fazer a frenagem total. Tranquilo? Tranquilo, professor. Essa válvulazinha aqui, gente, é uma válvulazinha até interessante a gente ver no circuito, tá? O que ela faz aqui, gente? Essa válvula, na verdade, ela é uma válvula unidirecional. Quando tudo aquilo que vocês falar que é unidirecional, ela só tem passagem num único sentido, tá? Isso quer dizer o quê? Vamos pegar lá, por exemplo, a válvula de admissão. Quando ela admite, ela entra o ar para dentro do cilindro do motor. Na hora que eu comprimo, o que está acontecendo? Ela está fechada. Na hora que tiver, no caso, explodindo, ela vai estar fechada. E na hora que ela tiver, no caso, escapando lá pela outra válvula, ela também vai estar fechada. Então, ela só tem passagem num sentido único. Se eu pegar e inverter essa válvula na hora da montagem aqui, vai funcionar esse cara aqui? Não, não funciona. Só que tem como o cara, às vezes, mudar aqui? Não tem porquê. Ó, vocês estão vendo que a válvula, ela é montada uma em cima da outra aqui, mas a gente tem o Pocaió, que o pessoal fala aqui, que é, às vezes, a diferença de dimensão que a gente tem na parte de fixação. Tá? Então, a rosca de um lado é diferente, ou pode ser uma rosca com diâmetro maior e menor, então acaba mudando aqui. Ou tem uma rosca externa e outra rosca interna. Aí depende, no caso, a configuração e a forma, no caso, dessa válvula nossa unidirecional. Tá? Essa válvula de retenção dupla, isso aqui, por exemplo, ela pode ser usada na linha, no caso, onde eu tenho o freio de serviço e o freio de estacionamento, tá?
o que nós temos de diferente aqui? Seguinte, tá? Primeiro, se eu pegar aqui, o adequado seria para mim a gente ver aqui a parte de baixo. 1. Então, se eu venho aqui, alimento 1, ele vai sair no 2, só que vai para o sistema, no caso, de freio de, no caso, serviço. Quando ele entrar pelo 1, 2, ele pode estar vindo do sistema do freio de estacionamento. Tá? O que tem aqui que desloca? É só um êmbolozinho que vocês estão vendo aqui, que ele vai bater e, no caso aqui, fechar a entrada ou fechar a entrada do outro lado, ou de um lado ou do outro. A passagem para 2 aqui, ou a saída para 2, vai ser igual sempre. Tá? Então, não tem esse inconveniente aí, no caso, depende logicamente, da arquitetura, como é que está montado. Porque isso nos possibilita montar aí N modelos, por exemplo, de válvulas diferentes dentro do circuito, gente. Tá? Então, vale lembrar aí, por exemplo, para vocês que a concepção que está vindo nova, por exemplo, de caminhões, os próprios caminhões leve, médio, semi-pesado, pesado, extra pesado, vocês vão ver que daqui a um tempo nós vamos trabalhar com sinais não mais pneumáticos, vamos trabalhar com sinais, no caso, eletroeletrônicos. Por quê? Os comandos são mais precisos e mais rápidos. Tá? Então, a resposta que eu vou ter de acionamento no caso desse conjunto vai ser mais rápida. Tá? Alguns desses caminhões que estão saindo aí, vai sair o Euro 6, eu acho que já deve ter visto falar lá dentro da concessionária. Tem o pessoal que está aí da DAF, tem o pessoal que está da Volkswagen. Então, vai sair aí o Euro 6. A hora que sair o Euro 6, o sistema que é usado hoje, por exemplo, para parte eletrônica e resposta, que é a rede CAN, que eles falam tanto, já não é mais o suficiente. Então, a gente está vendo aí que o sistema que vão vir nos caminhões é rede linha agora. Essa rede linha, ela quase que duplica, por exemplo, a velocidade em kilobits, por exemplo, de velocidade de comunicação que a gente tem no circuito. Tá? E aí já estão falando, por exemplo, que o nosso sistema pneumático ele vai ser pilotado por sistemas eletroeletrônicos. Em vez de, por exemplo, eu ter um pedal lá que é para comandar a parte pneumática, eu vou ter um pedal que ele vai acionar um circuito elétrico ou eletrônico, e esse circuito elétrico vai mandar no atuador e o atuador vai acionar, dar a descarga pneumática lá que seja necessário. As válvulas PU que a gente já tem para os freios que trabalham com a parte já de ABS, controle, por exemplo, de tração, controle de estabilidade, já está vindo com comandos, no caso, eletros pneumáticos, tá? Para acionamento desse conjunto. Então, tem muita gente que fala que não é uma válvula, é um módulo, no caso de distribuição pneumática ou eletropneumática. Não sei se já ouviram falar nisso aí. Se vocês perguntar para o pessoal que mexe lá na Hitmark, os MAN, que são esses caminhões que vêm de fora, ou os que são está indo para Euro 6 agora, vocês vão ver que eles já têm todo esse sistema. E os caminhões, os semi-pesados, ou os pesados, depois os extra-pesados, todos eles estão optando por isso daí já, tá? Alguém de vocês já mexeu com manutenção de ônibus? Lá na DAF o pessoal não tem, porque não mexe com chassi de ônibus, mas o pessoal aí da Hitmark acho que já mexeu, né? Alguma coisa, professor. É? Aham. É bom de mexer ou é ruim? É horrível. Sabia que você ia falar isso. Que na verdade é o seguinte, gente. Quando a gente falar em ônibus, seja ele um urbano, ou se não, se vocês pegarem um que é, no caso, interestadual, intermunicipal, por exemplo, países aí, que a gente tem alguns até que faz isso, os componentes, ou o fabricante, ele adapta, no caso, um chassi para ser um ônibus, na verdade.
E nessa questão de adaptar, às vezes a acessibilidade que vocês vão ter, por exemplo, de alguns componentes vai ser comprometida, tá? Não só, por exemplo, componente desse sistema de freio, alguma coisa assim, mas a parte de motor, tá? Algumas coisas assim, vocês vão ver que é extremamente, no caso, ruim de ter acesso em algumas coisas. Tá? Então, é ruim de ficar mexendo, né, nesses tipos de veículo. E aí, às vezes, você tem que fazer tudo por baixo, no caso do veículo, porque não tem, no caso, acesso pela parte de cima. O ônibus, você vai mexer com ele, às vezes tem que tirar lá piso, assoalho dele, para vocês terem acesso a algumas coisas. E aí, os espaços reduzidos, né? Então, é mais que como se fosse uma adaptação que o pessoal faz num chassi normal de um, sei lá, que era para ser um caminhão, para ele, no caso, rodar como ônibus depois. E, ó, é uma fatia, por exemplo, do pessoal que mexe com esse setor de transporte que é grande, porque se você pegar uma montadora, que nem a Volkswagen, para ônibus urbano, aí tem um monte, no caso, de chassi de ônibus. A Volvo, quem mexe com, por exemplo, chassi para ônibus rodoviário, também faz bastante. Mercedes, Scania, todas elas fazem. Depois tem as encarroceradoras que vai comprar esse chassi e vai pôr em cima, né? Aí toda vez que vocês pegarem um chassi, ele vem curto, eles vão ter que alongar, eles já deixam lá predisposto um monte de comprimento de fio, um monte de comprimento, por exemplo, de mangueira, que vai mudar, por exemplo, a concepção do sistema de freio, essas coisinhas aí. Ou, às vezes, vocês vão encontrar, na hora que for mexer nesse, um monte de emenda lá que foi feita para poder acertar lá o comprimento, no caso do chassi, para se adaptar naquilo lá. Tá? A maioria do pessoal reclama quando está mexendo com caminhão aí e tem que passar para esse setor, no caso, mexer com transporte, no caso de passageiro, que mexer com ônibus diz que é muito desconfortável o pessoal que mexe com a manutenção, porque não tem espaço, não pensa muito no mecânico, alguma coisa assim, tá? Válvula de segurança, gente. Duas situações aqui. A válvula de segurança, ela pode, no caso, desacionar sozinha, quando ela excede, no caso, a pressão no circuito. Então, ela está calibrada com uma pressão de abertura de 11 bar. Isso aqui, automático. Mas por que eu tenho aquele anel ali que vocês estão vendo? Em cima. O que vocês acham? Luiz, Gabriel? Diego, o que vocês acham? Para esgotar o ar de cilindro, professor? Esgotar. Na verdade, é o seguinte, gente. Se eu noto lá que, por exemplo, você está com medo, a válvula não está próximo de chegar aos 11 bar ali, ela não descarregou, você vai lá você mesmo e puxa, descarrega. Tá? Porque se isso aqui não funcionar, gente, vai começar a estourar mangueira, estourar, no caso, válvula, tudo aquilo que não foi pré-calibrado para isso vai começar a dar problema, né? Então, essa válvula ali, ela é, no caso, feita nesse sistema para a gente, no caso, acionar ela mecanicamente ou acionar ela, no caso, através de... no caso, manual. Então, a gente tem aqui, ó, protege o circuito de eventuais excessos de pressão, não alterar a regulagem. Isso quer dizer, o que não é alterar a regulagem? Eu desmontar um cara desse e trocar uma mola lá, por exemplo, que você está vendo que ela está desarmando sozinha, com pressão muito baixa, aí o cara fala assim, vou colocar uma mola mais forte aqui e vou resolver o problema. Se fizer uma dessas, você está fazendo uma caca, na verdade, no sistema, não está arrumando, você está fazendo uma cagada. Porque se você descalibrou isso, depois pode passar esse excesso e danificar o resto do sistema. Não só o sistema pneumático daí, só aquela válvula, alguma coisa assim. Tranquilo? Tranquilo, professor. Gente, acho que vamos parar por aqui hoje, que tem muita coisa ainda para a gente falar. Amanhã
eu vou ver se eu faço uma avaliaçãozinha com vocês. Na verdade, eu estou devendo 2 avaliações. Uma daquela que a gente ficou, mas é a avaliação com consulta. Eu mandei todo o material daquela parte de hidráulica e pneumática para vocês. Mandei, lembra, Gabriel, ou não? Sim, professor. Aham. Tá. Então, em cima daquele material, vou mandar o material. Vou pegar esse material que a gente está usando para a parte de freio, hidráulica e pneumática, eu vou postar para vocês também, tá? E vamos fazer vocês usar um pouquinho a cabeça. Nem que vocês tenham que conversar aí com o pessoal que vocês conhecem, que entende um pouquinho de mecânica mais que vocês, do tempo que vocês estão trabalhando, para solucionar algum problema que a gente vai estar propondo aí para vocês. Tá joia? Tudo jóia, então, professor. Porque nesse momento, como a gente não tem como fazer alguma coisa, então a gente tem que ver se o raciocínio de vocês está acompanhando, no caso, o que acontece, por exemplo, no sistema. Porque eu tô dando uma matéria também de diagnóstico pessoal à distância, para vocês terem ideia, para o pessoal do curso técnico. Eles falam, professor, mas como é que nós vamos resolver problemas sem a gente estar fazendo? Na verdade, para a gente resolver problema, a gente tem que conhecer, no caso, primeiro, como é que ele funciona, para depois a gente, no caso, dar uma solução, tá? Isso que eu estava falando para vocês, você pegar o problema e você elencar um monte de coisa que pode ser, depois você quer ver o macro, depois você ver as partes micro, é você como se estivesse fazendo, utilizando um diagrama que eles falam que é na parte de processos e qualidade, que é o Ishikawa. Só que o mecânico faz isso empiricamente, não é que ele vai fazer pôr no papel esse negócio, não. Então, chega lá um caminhão, seja qualquer um deles lá, ou mesmo um ônibus, a primeira coisa que o cara vai ter que fazer é uma entrevista com o pessoal. O que é entrevista? Perguntar o que o cara está acontecendo. Através da entrevista, realmente, a maioria das vezes, eles já, no caso, mata muito defeito em função, no caso, da entrevista. E depois vem, no caso, a aplicação do teu conhecimento, que é transcrever aquilo que você conhece do sistema para o que está acontecendo no sistema e resolver o problema lá. Tá ok? Tá ok, professor. Porque na maioria das vezes, o que acontece? A gente, até então, vocês vão ver, o pessoal mais antigo, eles trabalhavam com a teoria da probabilidade de erro. O que é probabilidade de erro? O cara, às vezes ele tinha uma peça lá que era mais velha, ele ia lá, ou ele tinha uma peça usada, ou tinha lá uma boqueta lá na concessionária, e aí o cara fala assim, ó, me arruma aí a válvula tal que eu vou testar lá. Me arruma outra válvula que eu vou testar lá. Tá? Só que hoje a gente tem uma quantidade muito grande, no caso, de veículos diferentes. Como é que eu vou ter tudo quanto é coisa guardado lá para me pôr, no caso, no sistema? E quando a gente fala em peça mecânica, igual a gente está falando aqui, é uma coisa. Agora, e se eu pegar um sistema eletrônico e tiver com problema, você acha que eu posso pegar e ir trocando as peças assim, ao léu e montando lá? Não dá, né? Tem componente que custa 10 mil, 12 mil, 8 mil. E como é que eu vou falar para o cara que tem que trocar lá só para ver se vai funcionar ou não? Então, a parte de diagnóstico é um negócio que vai pegar bastante aqui essa aplicação no dia a dia de vocês. Tá ok? Então tá jóia, gente. Até amanhã para os senhores e se cuidem. Valeu, professor. Até amanhã. Se cuida. Até mais. Na verdade, eu tô enclausurado dentro de casa, não saio só de vez em quando para ir no mercado só. E dá comida para as galinhas no fundo lá, que é no galinheiro. Valeu, pesado. Até mais. Até mais. Valeu, até mais. Professor, tudo bom? Alô.